Antes de mais, Luís Pato, um brinde. Tenho o prazer de falar aqui com um homem da região, um enólogo produtor, que é uma pessoa exuberante, polémico, consegue ter aqui duas características que se juntam, que é o inovador e o tradicional. É um homem que, no fundo, consegue ser da vanguarda na produção de vinho. Como é que encara esta evolução do mercado e a sua facilidade de integração nestas novas tendências, porque era a sua maneira de sair de estar, sempre foi na produção? É muito simples. Você está a ver, nós brindamos com um vinho de uma casta única, que ainda por cima é barradina, baga, e o seu é tinto e o meu é branco. Exatamente. O seu é tinto e o meu é espumante. Isto é exatamente a inovação. Nós não podemos parar no tempo, porque o mundo anda sempre à volta. E tendências vão mudando conforme os líderes de opinião. Isto é, imagine quando eu comecei a ir à Wine Challenge a Londres, em 90, já foi há muito tempo, a moda era uma coisa horrível para mim, porque eu ia de um país latino e o que eles gostavam, os ingleses gostavam, era um vinho, para mim horrível, para eles fantástico, que era um Chardonnay carregado de carvalho americano, dourado, com 15 graus. Para mim era horrível, porque eu ia de uma região que tinha, os vinhos eram 11,5, 12 graus, 12,5, era normal, os brancos, não havia madeira, muito menos americana, e aquilo para mim era um choque, coisa horrível. Isto para mim é horrível. Para eles era ótimo. E o que me impressionou foi no ano seguinte, porque eu fui à mesma prova, com vinhos do mesmo estilo, os ingleses não gostavam, eu dizia, porquê é que vocês não gostam? Ah, é porque o vinho não dura. Mas vocês só sabem este ano. Eu julguei que isto era normal. Eu disse o ano passado que ele não era muito bom. Ah, mas os vinhos eram assim. E eu entendi uma coisa estranhíssima para mim. Atenção, isto foi há 34 anos. Sim, sim, muito tempo. Muito tempo, muitas mudanças no entretanto. E descobri que havia modas no vinho. Isso foi aquilo que depois me marcou para o resto da vida, porque eu sou da opinião que os portugueses só foram grandes quando viajaram. Pronto, isso é a minha teoria e eu também só aprendi quando viajei. Todos nós. E quando viajei percebi que a cultura dos outros não era a nossa cultura. E por isso mesmo entendi que eu devia fazer, não perdendo a minha tradição. O que é a minha tradição? As castas. As castas estão aqui há séculos, não é por acaso. É porque se adaptaram ao clima, se adaptaram às alterações climáticas, se adaptaram ao solo e se adaptaram a um tipo pior de todos, que é o homem. O homem tratava delas. Portanto, se resistiram a isso tudo, é porque são os melhores para o local. Portanto, aí mantenho a minha tradição e não alterei a minha tradição. A minha base é a baga, é o Bical, o Cercial e o Maria Gomes. Aqui o meu pai acrescentou o Cercialinho, nos brancos. Mas é isso. E é, sobretudo, fazer espumantes, porque a Bairrada é uma região de brancos e espumantes. Tintos, às vezes. Às vezes, era antigamente, bem sei. Porque às vezes, era quando os meus amigos diziam a baga não presta, é uma porra, uma merda, porque só dá 2 grandes colheitas em 10 anos. Para já eles nem olhavam para Bordeaux, que era a mesma coisa. E depois, não tentaram entender o porquê. Porquê é que só dava 2 grandes colheitas em 10 anos? Porque a produção da baga, pensando em tinto, era demasiada para as condições climáticas que nós temos. Mas pensando em espumante, era muito pouco para as condições climáticas que nós temos. Daí, eu mais tarde vir a fazer a otimização, isto é, a redução de produção, fazendo 2 colheitas na mesma videira. A primeira para espumante e a segunda para tinto. Mas isso aprendi fazendo experiências cada ano, para aprender mais, para introduzir no ano seguinte, para aprender mais, para adicionar mais no ano seguinte, etc, etc. Isso é o grande problema dos agricultores portugueses. É que são estáticos na sua vida. Não, nós temos que ser sempre proativos.
sempre para a frente. E isto é uma região cujos vinhos têm uma enorme tradição e onde existia exatamente também essa ideia de que o vinho branco durava pouco. Os vinhos que vimos ali na garrafeira que tem ali vinhos com 20, 20 e tal anos. Como é que esses vinhos têm sido uma revelação, mas como é que esses vinhos têm evoluído e a forma como têm evoluído? O problema dos vinhos brancos na Bairrada, e em Portugal em geral, era que, estou a falar 10 anos, 10, 15 anos, é que um vinho branco não podia ser velho. Você vendia para um restaurante e o restaurante pedia-lhe sempre o vinho do ano seguinte, não do ano anterior, se querem, do ano seguinte. Isto não é possível, não é? Portanto, quando o vinho esgotava aquela colheita, ficava para trás. Foi um pouco a minha sorte, porque ao ficar para trás e eu resistir economicamente, fez com que hoje tenha vinhos de... Sabe o que eu estou a vender agora para os Estados Unidos? Um vinho branco de 90, um Vinhas Velhas 90. Sim. Quais são os países que têm vinhos brancos de 90 para venderem? É único isso. Claro. Portanto, isso é a nossa uniqueness, é a nossa diferença, a nossa vantagem. Mas é preciso ter paciência, estudar o mercado, ver o mercado, porque eles não acreditavam que na Bairrada se pudessem fazer vinhos brancos tão longevos. Exato. E os meus vinhos brancos, ainda por cima, têm um outro caráter. Porque antigamente os vinhos duravam muito tempo porque corrigiam-nos com o pH, olhando para o pH. Eu, como sou químico de formação, não olho para o pH. Olho para outras coisas, de outra forma, olho o pH de uma outra forma. E as pessoas normalmente acidificavam os vinhos, mesmo os brancos. Eu não acidifico, nunca acidifiquei nenhum branco. É tudo o que vinha da natureza. Claro, que eu estou a falar em vinhos brancos, de uvas, tinham sempre uma acidez excelente. E quando não tinha acidez excelente, eu juntava-lhe um pouquinho de cercialinho, que era aquilo que dava o toque, a assinatura Luís Pato, digamos. Exatamente. Sendo os vinhos que o Luís Pato produz, vinhos e daqui da região, os brancos antigos, únicos praticamente no mundo, como é que o Luís Pato definiria os seus vinhos e a região da Bairrada? Primeiro a região da Bairrada. A Bairrada tem umas condições fantásticas. Porquê? Porque tem castas tradicionais que foram selecionadas ao longo dos séculos. Não é aquelas castas inovadoras que aparecem e depois ou apanham um míldio ou apanham o ídio porque não estavam adaptadas. Provavelmente já foram experimentadas as cabras, não estavam adaptadas e foram de viagem. Não, as castas tradicionais da região já estão adaptadas às condições da região. Portanto, isso é uma parte em que eu exploro e que a Bairrada devia explorar para vender a sua diferença. Bem sei que é uma chatice. Isto de vender coisas que os outros não vendem dá muito mais trabalho. Sim, claro. Mas sem trabalho não há produção, não há diferenciação, não há criação de valor, não há enfim. Isto aqui, o storytelling é cada vez mais importante. O storytelling cada vez mais... Vender vinho é vender histórias. É vender histórias. Exatamente. E se você não tiver... Como é que eu vou vender? Como é que eu vou vender um Cabernet? América. Dizer, o meu é melhor que o Bordeaux? Eles mandam-me dar uma volta ao Algarve Grande, não é? Como é evidente, não é? E depois, por outro lado, eu tenho o chileno que vende o Cabernet muito mais barato que eu. O que é que eu faço? Olha... Sim, não é pela comparação. Desapareço. É isso que acontece. Bom, portanto, é muito importante ter a base do que era tradicional na região e depois inovar. E no caso dos espumantes é uma coisa fundamental, porque nós não devemos copiar o champanhe. Nós devemos fazer, mesmo com método semelhante, mas ter as nossas leveduras, ter as nossas uvas e afinar de modo a o nosso não ser igual ao outro, mas ser tão bom ou melhor que o outro. Exatamente. Esse é que deve ser o nosso caminho. Mas isso sou eu que sou um filósofo. Em meia dúzia de palavras, como é que define a região, então? A região é uma região que tem ótimas condições para brancos e espumantes, por causa do mar frio que tem, mar frio, entre aspas, um mar que não ultrapassa os 17 graus. Portanto, temos sempre noites frias que conservam a acidez. E a acidez é o segredo de grandes brancos e grandes espumantes. Tintos
A acidez é um problema. Portanto, tintos, nós temos que reduzir a quantidade para que a acidez seja coberta pela concentração que essa redução de quantidade dá. Mas a Bairrada, basicamente, é uma região de brancos espumantes, tintos. É preciso aprender. É preciso tirar o chapéu a quem sabe. Com elegância. Tchim, tchim e parabéns. Tchim, tchim. Obrigado.